Chegamos, povo de Deus. Pai do Senhor a todos. Vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 26 hoje. Façam suas anotações aí e a gente já vai dar início porque o capítulo é bem extenso, mas ele tem muitas coisas importantes aqui para a gente aprender. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz assim, verso 1. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, no verso 1, mostra aqui a conclusão do discurso, do ensinamento que Jesus estava fazendo a respeito do fim dos tempos, do capítulo 25 que nós estudamos também. E no verso 2 aqui a gente vê Jesus ele mostrando a sua onisciência, ele dizendo: daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui mostra a sua onisciência, ou seja, a revelação que ele teve do Espírito Santo. Verso 3. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Então aqui a gente vê uma trama se desenrolando, os sumos sacerdotes, eles planejando qual era a forma que eles haviam de prender Jesus. E no verso 5 vai dizer que eles não fariam isso, eles determinam, eles planejam a forma que eles iriam executar. E eles entendem que eles não poderiam fazer isso durante a festa. Por quê? Porque o povo, eles já amavam Jesus, eles estavam com Jesus. Então, se eles fizessem isso durante a festa, o povo provavelmente eles iriam se opor àquilo que eles estavam fazendo, né? Ou seja, à prisão de Jesus. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Então aqui a gente vê uma mulher, ela chegando e ela demonstrando, ela adorando ao Senhor. Aqui a Bíblia diz que eles estavam reclinados sobre a mesa. Por que eles estavam reclinados, né? Porque naquele tempo não havia cadeiras. Então ele estava provavelmente numa aqui eu não vou conseguir mostrar bem para vocês, porque eu estou fazendo esse vídeo com o celular, mas eles estavam, para a gente ter ideia mais ou menos assim, com o cotovelo reclinado sobre a mesa, porque não havia cadeiras, né? E a mesa era baixa. E nesse momento que Jesus está dessa forma, chega uma mulher e ela derrama sobre Jesus um perfume caríssimo, que, segundo alguns estudos aqui profundos que eu já fiz, equivalia mais ou menos a um ano de salário dentro do contexto deles. E os discípulos, vendo isso, eles se indignaram, porque eles disseram: esse perfume poderia ser vendido e dinheiro dado aos pobres. Então, o que é que a gente entende aqui? O que é que a gente vê? Que muitas vezes as pessoas, elas vão se opor àquilo que a gente faz para o Senhor. Eu me recordo de uma vez que nós fizemos uma campanha com pano de saco, e teve uma irmã que ela questionou: para que vai fazer tudo isso? Jesus pagou o preço por todos nós, isso é desnecessário fazer. Então, ninguém se importa quando as pessoas gastam dinheiro com alguma bobagem, com alguma coisa supérflua, sem importância. Mas a realidade é que as pessoas, elas dão muita atenção, elas dão muito, sabe, se opõem quando a gente vai fazer algo para Jesus. Então, a segunda coisa que a gente observa aqui, muito importante, é a adoração dessa mulher. Ela ofereceu, sabe, algo caríssimo, um perfume caríssimo para o Senhor. Ela ofertou como forma de adoração. A gente aprende aqui que muitas vezes a nossa oferta,
aquilo que a gente entrega para o Senhor, e não vou falar necessariamente de dinheiro, mas aquilo que a gente entrega para o Senhor muitas vezes é pífio, é pequeno, sabe? Em comparação a essa demonstração do que essa mulher fez. E isso foi tão impactante para Jesus que olha o que ele vai dizer aqui. Primeiro ele vai repreender os discípulos, dizendo assim: percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais essa mulher? Quer dizer, por que perturbas essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será o contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Olha aí, ó. Essa mulher, a oferta de adoração dela foi algo tão impactante, foi algo tão, sabe, foi algo tão impactante, algo tão marcante, que Jesus ele disse: onde esse evangelho for pregado, esse testemunho, essa adoração, essa oferta que ela me ofereceu, vai ser contado. Esse testemunho vai ser contado em memória dela, em memória daquilo que ela fez. Então, o que a gente aprende aqui? Que aquilo que a gente faz para o Senhor, que as nossas ofertas, que tudo aquilo que a gente vai fazer para o Senhor deve ser de forma marcante, de forma impactante, para que outros venham se inspirar na nossa vida, no nosso testemunho. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis caso eu vos entregue? E lhe pagaram um preço 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus instruindo, orientando os discípulos de que forma seria realizada a Páscoa, e eles indo em direção ao homem que Jesus falou, e esse homem, ele recebendo Jesus de portas abertas, recebendo os discípulos de portas abertas. O que é que a gente entende? Que o nosso coração, que a nossa casa, sempre tem que estar aberta para o Senhor. Ela sempre tem que estar aberta para o Senhor. Eu já falei aqui no vídeo passado, mas mais uma vez eu irei falar. Apocalipse 3:20, um texto que é direcionado para a igreja, Jesus disse que ele está à porta, está batendo. Ou seja, quem está batendo do lado de fora. Significa que o Senhor está dizendo que em muitas ocasiões na nossa vida, em muitos aspectos, em muitas áreas da nossa vida, o Senhor está do lado de fora. Muitas vezes a gente fala que o Senhor está na nossa vida, mas Ele está na nossa vida às vezes quando a gente está precisando, quando a gente está necessitando de algo. Mas quando a gente recebe o nosso salário, o Senhor está na nossa vida. Quando a gente está trabalhando, o Senhor Ele está na nossa vida. Quando a gente está dirigindo, Ele está na nossa vida. Sabe? Quando a gente está em família, Ele está na nossa vida. Quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai pagar alguma coisa, Ele está na nossa vida. Então a gente precisa se questionar a respeito disso. Ao pôr do sol estava Jesus inclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Então Jesus aqui ele pegou, tirou o pino de uma granada e jogou, né? Causou aquele impacto, aquele rebuliço. E olha no verso 22, diz assim: essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. Isso aqui que Jesus fala
não revela, na realidade, nada, né? Jesus ele não estava querendo falar, querendo acusar, querendo mostrar quem era que haveria de o trair. Porque ele diz, aquele que vai me trair, ele come junto comigo no prato. Mas todos eles estavam comendo. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele não estava no papel de o quê? De acusar. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse, acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe, sim, tu o declaraste. Mas nesse momento aqui, que Jesus ele fala isso, provavelmente ele falou de uma forma que os outros discípulos não teriam ouvido, não teriam entendido. Aqui eu estou conjecturando, tá? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando, tomai, comei, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando, bebei deles todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Então Jesus ele está falando aqui, essa ceia aqui, ela não vai acontecer novamente. Só vai acontecer no momento que o Senhor Jesus voltar, né? Ela não iria se repetir mais ali. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou, ainda esta noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. O que é que a gente entende aqui, irmãos? Lá em Mateus 24, se eu não me engano, Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. A gente precisa, a cada dia, como Jesus vai dizer aqui, mais para frente, vigiar e orar. Para quê? Para que a gente não esteja nessa classe de pessoas onde elas abandonam Jesus por qualquer coisa ou por qualquer motivo. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus, com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O que é que a gente observa aqui? Jesus já havia falado que todos os discípulos iriam lhe abandonar. E Pedro diz, não, pode acontecer o que acontecer, em outras palavras, acontecer qualquer coisa, eu não vou te abandonar. O que é que a gente observa, o que é que a gente aprende aqui? Que muitas vezes a gente quer servir ao Senhor com a força do nosso braço. Muitas vezes a gente quer resolver, sabe? Quer servir ao Senhor com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. E não é dessa forma. A gente só serve ao Senhor porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá força para sermos testemunhas de Jesus, para que a gente sirva ao Senhor, para que a gente realize as obras que Ele nos confiou. Porque se a gente for querer resolver as questões, servir ao Senhor na força do braço, com a nossa capacidade, não vai, não dá. Então Pedro lhe declarou, mesmo que seja necessário que eu morra junto de ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Olha que a gente aprende aqui. Jesus havia falado que todos iam abandonar. E os discípulos, Pedro falou que não ia abandonar. E os discípulos falaram a mesma coisa. O que a gente vê aqui? A desobediência. Muitas vezes a gente vê a Bíblia, analisa a Bíblia, e ela diz que é pecado, que é transgressão, que a gente não pode fazer. E muitas vezes a gente teima e faz. A gente teima e faz. A gente faz muitas vezes igual esses discípulos aqui. Fica teimando, fica desobedecendo aquilo que Jesus já falou. Aquilo que Jesus já disse
que não pode, que não é desse jeito. Seguiu Jesus com os seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Qual era o cálice que Jesus se referia? O cálice que Jesus se referia era o pecado de toda a humanidade, os nossos pecados. Segundo, a separação do Pai, para Jesus ficar longe de Deus, se separar de Deus, era um cálice de sofrimento. E terceiro, a morte. Era essas 3 questões que Jesus estava se referindo quando ele fala a respeito do cálice. Pecado da humanidade, a separação de Deus e a morte. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, será que se o Senhor Jesus ele voltasse hoje, ele voltasse agora nesse momento, qual era o estado espiritual que ele iria nos encontrar? Qual era o estado físico que ele iria nos encontrar? Quando eu me refiro ao estado físico, será que ele iria nos encontrar, sabe, muito preocupado com as nossas questões? Ou será que ele iria nos encontrar preparado, vigilante, como ele mesmo fala aqui? E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Será que todos os dias da nossa vida a gente fala isso para Deus? Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Será que a gente tem coragem de falar isso para Deus em todas as áreas da nossa vida? Casamento, finanças, no emprego, em todas as áreas da nossa vida, que seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Isso aqui a gente vê já, o que a gente tira pra gente, o que a gente tira aqui de ensinamento é um sono espiritual, um estado espiritual, uma dormência, uma indolência espiritual que muitas pessoas vivem, e muitas vezes até nós mesmos vivemos. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Por que é que a Bíblia enfatiza aqui que Jesus ele ora pela terceira vez a mesma coisa? Por aquilo que ele disse aqui no verso 39, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, ou em outras palavras, ele estava muito angustiado. A angústia dele era tamanha que ele 3 vezes ele ora a mesma coisa, por 3 vezes ele ora a mesma coisa. Então a gente vê aqui o nível da angústia e da tristeza que o Senhor ele estava passando. Outra coisa que eu quero dizer aqui, Jesus ele passa por um fenômeno chamado hematitrose. O que seria a hematitrose? Hematitrose é o famoso suar sangue. E esse fenômeno só acontece quando a pessoa está no nível, sabe? No nível de desgaste emocional muito grande e desgaste físico também muito grande. A pessoa, ela pode suar sangue. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? É isso que Jesus fala pra gente hoje. E aí? Vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda estão descansando? Jesus fala para mim e para você hoje. Nós ainda estamos dormindo, ainda estamos descansando. Quer dizer, ainda estamos no estado espiritual de indolência.
Levantai-vos, eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que o meu traidor está se aproximando. Então o Senhor, assim como Ele nos corrige também, perguntando, nos questionando, ainda está dormindo? Ele manda para mim e para você, levante-se agora. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu o saudar com um beijo, esse é quem procurais prendê-lo. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Quanto é 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Olha aqui a importância de a gente conhecer, de a gente ter profundidade, de a gente ter intimidade com a palavra de Deus. Como é que a gente vai saber qual direção está caminhando a nossa vida quando a gente decide andar com Jesus, se a gente não tem conhecimento da palavra, se a gente não conhece Bíblia? Fala para mim. Como é que a gente vai saber em que direção caminhar, o que decidir, o que escolher, o que falar, que forma a gente direciona os nossos pensamentos? Como é que a gente vai saber de tudo isso se a gente não sabe, não tem intimidade com a palavra? Por isso que muitas pessoas, sabe, estão passando por um vale de indecisões. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos ocorreram em cumprimento, olha aqui, ó, mais uma vez enfatizando a respeito da importância do cumprimento das Escrituras. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então, o que é que a gente vê aqui? Jesus questionando: por que é que vocês vêm me prender com espada, com porrete? Eu estou liderando alguma rebelião? Por que que eu estava lá no templo ensinando e vocês não me prenderam lá? Quer dizer, Jesus está questionando eles justamente a respeito daquilo que eles tinham planejado, que a gente viu aqui no começo. Porque se eles prendessem Jesus no meio do povo, o povo ia se opor. O povo provavelmente ia se opor, sabe? Ia se colocar contra aquilo que eles estavam fazendo. E no final do verso 56 diz assim, ó: todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Que tipo de discípulos somos nós, irmãos? Que tipo de discípulos somos nós? Será que nós também estamos abandonando Jesus? Será que nós também estamos abandonando o Senhor? Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final,
Entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então aqui a gente vê uma falsa testemunha depondo contra Jesus. Quando Jesus se referiu a destruir o santuário e reconstruí-lo em 3 dias, ele não estava dizendo que ele ia derrubar aquele santuário. Ele estava se referindo ao corpo físico dele. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o poder, não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimidou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus, ou filho de Deus. O que a gente aprende aqui? Que tem situações, irmãos, que a gente não precisa falar nada, que a gente não tem que falar nada, porque muitas vezes as nossas palavras, elas se tornam laços para a nossa vida. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus, contudo eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam-lhe eles. Culpado e merecedor de morte é. Eles responderam. Já deram a sentença, né? Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e os esmurravam, enquanto outros lhe desferiram tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo. Quem é que te bateu? Então aqui a gente vê já a chacota, a zombaria que Jesus passou. Muitas vezes, irmãos, quando a gente passa por afronta, a gente precisa se lembrar que Jesus ele passou por isso. Que Jesus ele passou por coisas terríveis, por chacota, por afronta, por zombaria, mas lá em Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que ele desprezou. Então esse deve ser o nosso comportamento, o nosso procedimento. Pedro encontrava-se assentado ao lado de fora da casa. No pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com o Galileu, com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhes advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. O que é que a gente aprende aqui, irmãos, para a gente finalizar esse capítulo? Que a gente deve estar atento à palavra do Senhor. Que a gente deve estar atento, levar a sério aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele já havia falado que ele o negaria, e ele desobedecendo e ele teimando: não, Senhor, eu não vou fazer isso. E todos os outros discípulos também. E Jesus falou, e Jesus disse: todos vocês vão me abandonar. E por final aqui o que a Bíblia diz no verso 75? Ele chorou amargamente. Irmãos, que o Senhor nos livre desse momento. Que o Senhor nos livre de ser discípulos desobedientes, discípulos teimosos. Para que a gente não venha chorar amargamente. Que a gente não venha chorar amargamente, sabe? Da nossa desobediência, da nossa teimosia. E aqui a gente finaliza o capítulo 26, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te rendo graças, Senhor.
Que o teu Espírito Santo domine sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que a gente não venha abandonar o Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a não negar, a não abandonar, Senhor, para que a gente não venha chorar, Senhor, amargamente, Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor que nos livra, Senhor, que livra os nossos olhos das lágrimas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um que está ouvindo, a cada inscrito, a cada um que vai se inscrever. Desperta o teu povo, Senhor, para a tua palavra, para a tua obra, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, curta, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, amém? Para estar abençoando aí, ajudando outras pessoas. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.